Começou já? Ah, opa, Ah, aí sim, e hein, Rafael? aí? Agora sim. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e por aí. Tudo na paz também. Hoje deu certo nossa live, hein? Hoje deu o que deu, hein? Tá Não deu cortando ruim, não. a imagem? Eu não sei se tá cortando. Mas tá cortando um pouco sua testa. Aí, Aí, agora sim. agora arrumou, né? Agora ajeitou. Beleza. Pronto. Aí, ó, o Zé Vinícius tá aqui, professor de judô, faixa preta. Opa, bem-vindo aí. E, bom, vamos começar, né? Bora. Falar um pouquinho. O pessoal vai entrando também. Eu vou deixar essa live salva no IGTV e depois também eu vou baixar e pôr no YouTube. Para quem quiser assistir, facilitar, né? É, vai. Quem não pôde estar presente, né? Agora depois consegue assistir aí, caso perdeu por algum motivo de trabalho, a gente não sabe, né? Fica Sim, salvo aí pro pessoal. beleza. Bom, Rafael, quer começar se apresentando? Começa aí. Pode ser. Bom, meu nome é Rafael. Eu Eu moro em Uberaba, um pouco aí distante do Arlindo. Sou de outra cidade, sou de Minas. Eu estou cursando psicologia, estou no último período aí da faculdade. Atrasou um pouco a formatura por conta do Covid, né? Mas estamos na reta final. Eu sou formado em uma formação fundamental de logoterapia. Almejo seguir essa abordagem clínica quando eu me formar. E também estudo muito a psicologia analítica. Tirando isso, a minha prática de estágio também na faculdade foi mais com adolescentes e crianças. Então, alguma contribuição eu acredito que eu posso estar fazendo, até por conhecer esse projeto do Arlindo e achar que realmente ele vai muito além da prática do jiu-jitsu. Rafael, explica ao pessoal o que é logoterapia. Logoterapia? Logoterapia é uma ciência, né? Uma escola de psicoterapia que trabalha o sentido da vida. Na tradução mais grotesca mesmo, seria cura através do sentido. Mas é claro que isso é uma simplificação, né, do termo. Porém, vai muito além. É uma cura através do sentido, mas trabalha-se valores, trabalha-se as emoções, entre tantas outras coisas que envolve a psicologia como um todo. O pai da logoterapia é o Viktor Frankl. Quem quiser pesquisar e ler os livros, a logoterapia também pode ser aplicada em outros campos. Tem muito professor de educação, tem muito professor até pedagógico mesmo aí, com alunos de escola, que utilizam a logoterapia para fazer determinados trabalhos. Logoterapia não é uma ciência fechada à psicologia apenas, ela pode ser aplicada em vários outros meios, vários outros ambientes, que não seja só a clínica de psicologia. Aí sim, agora o pessoal entendeu, ó. O pessoal entrando aqui, ó, Luiz, Celso, Genarinha, Babi Zuza. É É, isso aí, pessoal. Bom, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Arlindo Baião Júnior. Sou professor faixa preta de Jiu-Jitsu, primeiro grau, faixa preta de Judô, primeiro Dan. Sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharel. Sou especialista em esportes de combate pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Fiz mestrado em atividade física adaptada na Unicamp e atualmente estou fazendo doutorado também na área de atividade física adaptada, mais especificamente em como ensinar arte marcial para crianças e para crianças com deficiência, tá?
E a ideia desse bate-papo aqui, dessa live, juntamente com o Rafael, que é da área da psicologia, é justamente a gente falar um pouquinho sobre a importância dos valores no ensino das artes marciais. Quando a gente vai ensinar crianças, a importância que o ensino dos valores tem para o aprendizado dessas crianças e para a formação delas, não só dentro da arte marcial, mas na vida dela como um todo, né? É isso, Rafael? É isso aí. É isso aí mesmo. Bom, pode Pode. falar. Não, eu ia só falar ressaltar mais uma vez que quando você me falou, né, desse projeto, eu fiquei encantado por ver o trabalho que você realiza aí. Acho que seria legal, talvez tem pessoas aí que estão entrando no meu Instagram, você falar também sobre a execução disso, né, desse projeto que você fez, no projeto social que você tem em Jaguariúna, né? Como que você aplica isso também? Porque quando você me Sim, falou, eu fiquei encantado e eu acho que é uma coisa que pode ser aplicada em vários segmentos que são ligados à educação ou desenvolvimento como um todo, né? sim. Vamos tentar falar disso hoje. Vamos ver se hoje dá tempo. Vamos ver. Pessoal, bom, a ideia também de difundir um pouco desses conteúdos e tudo mais é que na Unicamp, na universidade, a gente estuda muita coisa relacionada, por exemplo, à didática, à pedagogia, a ensino, e muitas dessas coisas acabam ficando dentro da universidade. Então, num primeiro momento, o que nós da universidade fizemos? Nós começamos a dar cursos de formação para professores de arte marcial. Então, a gente fez vários cursos na Unicamp, fizemos na Unesp, em Bauru, no SESC, em Santos, por exemplo, em Aracaju, na Universidade Federal de Aracaju, de Sergipe, na verdade, e, e também teve em Las Vegas, fora do Brasil, num evento no Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu do ano retrasado, 2019. E a ideia deu muito certo, a gente começou a ter muita demanda, e a partir dessa demanda nós montamos um curso online. Porque muitos professores falavam assim: nossa, cheguei aqui nos Estados Unidos para dar aula, estou lotado de crianças, só que eu nunca dei aula de criança, o que eu faço? Tem um curso, tem um livro para ler, e não tinha online, tinha presencial na Unicamp, uma vez por ano era o curso da Unicamp, tinha às vezes na Unesp, e essas pessoas acabavam ficando sem suporte. Então, a partir dessa demanda, a gente montou um curso online para aulas de jiu-jitsu para crianças, que é o Pedagogia BJJ. Inclusive, hoje, Rafael, é a primeira aula da nossa nova turma do curso Pedagogia BJJ. Hoje é a primeira aula deles Que do legal, cara. curso. Que O curso legal. dura um mês. Começa hoje, Legal. termina daqui 26 dias. Então, é bastante coisa aí para estudar. Muito legal. Mas, bom, vou dar uma introdução aqui, histórica, para a gente entender um pouco aonde que as artes marciais surgem para as crianças, né? Porque é uma coisa muito nova, a arte marcial para a criança, né? Antigamente, pessoal, bem antigamente, na Idade Média praticamente, até um pouco antes, vou falar um pouco do Japão, que é o que remete geralmente às artes marciais que a gente tem mais contato, judô, aikido, karatê, jiu-jitsu. Lá no Japão feudal, o povo eles viviam em conflito. E eram conflitos entre vilarejos. Então o que acontecia? Eles iam enfrentar outro vilarejo, ia ter que se proteger de outro vilarejo. Então o que eles fizeram no primeiro momento? Eles pegaram as ferramentas agrícolas que eles tinham, que eles utilizavam para plantio, para colheita, e adaptaram para se tornarem armas, para eles poderem se proteger. Então, por exemplo, uma arma que é muito conhecida nas artes marciais é o nunchaku, que é aquele lá do Bruce Lee que faz... que são dois bastões com uma corrente ou uma corda interligando eles. E esses bastões, o nunchaku, na verdade, ele é uma ferramenta agrícola, sabia, Rafael? Eu não sabia disso, cara.
Ele é uma ferramenta agrícola que serve para bater o arroz. Então eles pegavam o arroz, colocava tipo num balde assim, né? Numa cumbuca, aí eles batiam uma madeira fora, na beirada, e a outra madeira batia dentro. Eles iam batendo assim e ia soltando arroz, tirando a casquinha do arroz. Então, o nunchaku é um exemplo de uma ferramenta agrícola que se tornou, hoje em dia, todo mundo olha para o nunchaku, nem vê mais uma ferramenta agrícola, todo mundo vê como uma arma de arte marcial. Mas é um exemplo desse processo de transformação de ferramentas em armas para se defender, para se proteger. E a partir desse momento também surge a necessidade do quê? E se eu tiver sem nenhuma ferramenta na mão? E se for um ataque surpresa? O que eu faço? Eu tenho que saber me defender também. Então eles também começaram a desenvolver técnicas desarmados. Para quê? Para se num eventual combate eles perdessem a arma deles, seja o bastão, a lança, o nunchaku, eles ainda conseguissem se defender. Então, as artes marciais mais rudimentares começaram a surgir nesse contexto. Ninguém praticava arte marcial com o intuito de para uma competição, não existia. Ou para melhorar meu físico, ou para eu ficar mais autoconfiante. Não, isso não existia. As artes marciais tinham como único objetivo a guerra. Você ia enfrentar outro povo e você tinha que estar preparado para isso. Quem tivesse mais preparado ia sobreviver. O povo que tivesse menos preparado ia morrer. Basicamente era isso, né? Porém, as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. No final do século XIX, mais precisamente no ano de 1882, não faz tanto tempo, 130 anos. Você vê que é uma coisa que historicamente não está tão longe da gente, né? Surgiu o judô. O judô foi criado em 1882. E por que o judô é importante para a nossa história? Porque ele foi a primeira arte marcial que o foco não era a guerra. Até então, não existia nenhuma arte marcial que o foco era algo além de um combate, além de se preparar para um combate real. O Jigoro Kano ele veio com uma concepção nova de uma arte marcial, de desenvolver uma arte marcial com técnicas de arte marcial, só que o objetivo diferente, não seria uma guerra, não seria um confronto, um combate, mas sim você se auto-aprimorar. Você vai treinar arte marcial para você ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor como? Fisicamente. Então, você treinando arte marcial, o seu corpo vai ficar mais bem preparado. Consequentemente, a sua saúde vai melhorar. Psicologicamente, treinar a arte marcial faz você raciocinar, faz você pensar. E, consequentemente, faz você criar, você trabalha a sua criatividade, você trabalha a sua resolução de problemas, você se torna uma pessoa mais inteligente. E, por último, moralmente ou espiritualmente, que seria relacionado aos valores. A pessoa que treina arte marcial aprende a ser mais paciente, aprende a ser mais perseverante, aprende a ser mais tolerante. Então, o Jigoro Kano ele trouxe essa concepção. Você vai treinar arte marcial para melhorar o seu físico, para melhorar a sua parte psicológica, o seu pensamento e para melhorar seus valores, suas questões morais, suas questões espirituais. Mas isso é até importante ressaltar que quando ele fala de questões espirituais, ele não está falando de religião. Ele está falando de questões relacionadas ao seu ser, a ser uma pessoa mais perseverante. Tá vendo que perseverança não tem a ver com inteligência, não tem a ver com capacidade intelectual. Perseverança é uma virtude, é um valor que está dentro do seu ser. Então você trabalha isso. Isso é só um exemplo. Eu posso falar da coragem, por exemplo. Eu posso falar da liderança. Eu posso falar do respeito, da hierarquia. São coisas que são trabalhadas. Tá? Então, você vê que a arte marcial saiu de algo que era estritamente voltado para a guerra e chegou numa nova concepção que o objetivo já era trabalhar
a pessoa, o autoaprimoramento da pessoa. E na época ele enfrentou bastante resistência. O pessoal não recebeu muito bem essa ideia de cara. Foi um processo de vários anos, porém, como tudo que é novo, né, ele recebeu uma resistência. Só que já que a sociedade estava se modernizando, nada mais correto do que uma abordagem da arte marcial mais moderna, né? E isso aconteceu no final do século XIX. E do século XIX para cá, nossa sociedade evoluiu muito. A gente, por exemplo, no século XIX não tinha avião, não tinha carro, não tinha energia elétrica, esportes pouquíssimos. Enfim, a nossa sociedade era outra. E conforme a sociedade foi evoluindo e foram surgindo novas demandas, as artes marciais também foram evoluindo, foram acompanhando esse processo. E as que não acompanharam foram ficando para trás. Existem várias artes marciais que deixaram de existir. Por que elas deixaram de existir? Porque ninguém mais fazia. Quando a arte marcial não tem mais praticante, ela deixa de existir. E tem vários exemplos de artes marciais, principalmente japonesas, que passaram por isso. Então, as artes marciais que se adequaram às novas demandas, elas continuaram sendo praticadas. E quais foram as novas demandas do século XX? A principal, a arte marcial como esporte. Então, a gente tinha uma arte marcial que primeiro era para a guerra, depois se tornou algo para um aprimoramento pessoal, e agora, no terceiro momento, a gente tem a arte marcial como esporte. Então, eu vou praticar arte marcial não só para melhorar, para me superar, para melhorar, mas para competir, para ganhar, para lutar por uma medalha, para tentar ser o melhor, para representar meu país. Então, você vê que a concepção mudou bastante, né? E, aí, avançando um pouco mais ainda, a gente começa a ter, isso é muito recente, a arte marcial como espetáculo, que é um avanço, é acima do esporte. Como, por exemplo, o UFC. O UFC não é uma competição, é um espetáculo de arte marcial. Mas por que não é uma competição? Porque a competição tem regras claras. Se você ganhar desse, você vai para a semifinal e você... No UFC, às vezes, você vê um cara, ele luta, ganha, e aí tem outros que lutaram muito mais que ele. Aí ele, por fazer muito sucesso, vai disputar cinturão. Você vê que não tem uma regra clara de progressão esportiva no UFC. Por quê? Porque é um espetáculo, não é um esporte. Não é uma competição esportiva apenas. É um espetáculo. Então, esse é outro exemplo de uma evolução da arte marcial. Mas isso é bom? Isso é ruim? Na minha opinião, é bom. São mais pessoas vendo artes marciais. São pessoas que nunca imaginaram ver arte marcial assistindo. Agora, obviamente, com a espetacularização da arte marcial, muita coisa acaba se perdendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar agora de aula de criança, tá? Porque as aulas para crianças também são um exemplo de evolução das artes marciais. A gente não tinha aula para criança. Hoje a gente tem aula de jiu-jitsu, judô, karatê para criança, para idoso, para deficiente. Inclusive, o judô, ele é um esporte paralímpico, para cego. Então, pessoas deficientes visuais praticam judô. O taekwondo, ele também se tornou um esporte paralímpico para pessoa que não tem braço. A esgrima, para pessoas em cadeira de roda. Então, você vê que é uma coisa que é muito nova. É uma coisa que jamais seria pensada, por exemplo, há 50 anos atrás. Um cego lutando, um cadeirante lutando. São exemplos de evolução da arte marcial. E aulas para crianças também é um exemplo de evolução das artes marciais. A gente pega, por exemplo, hoje a gente não tem só aula para criança, a gente tem aula para criança dentro da escola, aula de arte marcial, eu digo, dentro da escola, dentro de clube, a gente tem dentro de projeto social. Então você vê que aulas de arte marcial para criança, elas não são uma coisa só, elas estão crescendo cada vez mais. Inclusive, lá nos Emirados Árabes, tem aula obrigatória de jiu-jitsu nas escolas, né?
Inclusive, tem vários professores de jiu-jitsu brasileiros que vão para os Emirados justamente para ter uma condição melhor, porque lá se paga muito bem. Lá o salário base é US$ 5.000 por mês. Então, se paga muito bem. E eu tenho alguns amigos que dão aula lá, e o que eles me dizem é que aula em escola, lá tem aula na escola e no exército. No exército, polícia, tal, tem professor à vontade. Agora na escola falta professor, porque ninguém quer ir para a escola dar aula, porque ninguém tem jeito para dar aula para criança, é poucos professores que tem. Então você vê que está tendo demanda, mas está faltando professor de criança, até nos Emirados Árabes. Imagine no resto do mundo, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Rafael? Vi que teve uma pergunta aqui. Pode fazer aí a pergunta. Com essas mudanças de concepção, perdeu-se a essência das artes marciais? Eu acho, quem perguntou, deixa eu ver, J. Berigo. Olha, J. Berigo, eu acho que algumas coisas sim se perderam, outras coisas melhoraram e outras coisas pioraram. Então, sempre que a gente dá um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás. É impossível. As artes marciais que não evoluíram em nada, elas deixaram de ser praticadas, elas sumiram. A gente pega, por exemplo, no Japão, no ano de 1600, haviam mais de 300 estilos de Jujutsu, que é o termo que eles usavam para denominar arte marcial. Havia cerca de 300 estilos de Jujutsu. 300 anos depois, tinha menos de 100. O que aconteceu com esses estilos? Ficaram para trás. Então é natural que haja uma evolução. Porém, são dois extremos, né? Se a gente não muda nada, se a gente mantém daquela forma que é, a coisa não evolui e, consequentemente, você perde, às vezes, oportunidades, a arte marcial vai ficando defasada, poucas pessoas começam a praticar e tal, e ela vai ficando cada vez mais para trás. Se a gente muda tudo, a arte marcial perde o seu sentido, perde sua essência. Então é uma linha muito tênue, essa linha de evolução da arte marcial. Sempre vai perder algo. É impossível mudar sem perder nada, ficar exatamente do jeito que é. Mas também vai ganhar coisas novas, também novas abordagens. Por exemplo, onde que uma luta de esgrima em cadeira de rodas, há 30 anos atrás, era visto como uma luta. Fosse 30 anos atrás, o cara ia falar, isso aí não é luta, isso aí o cara na cadeira vai lutar. Você acha que isso é luta? Hoje em dia, com a evolução da arte marcial, a gente tem atletas de ponta treinando em cadeira de roda, inclusive, é uma coisa engraçada. Eu sou amigo de um técnico da seleção paralímpica de esgrima em cadeira de roda, professor Michael. E ele estava me relatando que vários atletas que lutam em pé, então a esgrima convencional, eles vêm treinar na cadeira de roda, porque a cadeira de roda é mais rápida para treinar. Por que é mais rápido? Porque ambos ficam em contato um com o outro. Não tem como você afastar, fugir. Então você tem que fazer a esgrima, as técnicas muito mais rápido para marcar o ponto. Sendo que na esgrima convencional, você pode se afastar. Você tem a opção de se afastar. Na cadeira de roda, não. Então muitos atletas treinam na cadeira de roda para melhorar as técnicas de espada, sabre ou florete, né, que são as 3 armas, que é também um resultado da evolução das artes marciais. Bom, acho que introduzi bem. Né? Hã? Treinam os reflexos, né? Sim, tempo de resposta. É. E aí, onde que a gente chega em aula para criança nisso? Vou falar principalmente do jiu-jitsu e do judô, que é minha área, né? Principal. O jiu-jitsu, gente, por exemplo, ele foi colocado lá no Rio de Janeiro dentro das escolas. Foi autorizado dentro das escolas. Agora vai ter jiu-jitsu dentro das escolas do Rio de Janeiro. Foi aprovado. E quem serão os professores que vão dar aula nessas escolas? Professores que
estiverem preparados para essa demanda, estiverem de fato preparados para dar aula para a criança, porque é bem diferente. É muito diferente ser faixa preta, de ser professor e de ser professor de criança. São coisas diferentes. Eu conheço muita gente que é excelentes lutadores, excelentes faixas pretas, competidores, mas eles não vão tão bem dando aula. Eu conheço excelentes professores que, formam campeões mundiais, mas com criança eles não vão tão bem. Eu conheço professores que vão muito bem com crianças e às vezes para uma luta, às vezes não se destaca tanto como atleta, como professor de adulto. E existe o pessoal que é ponto fora da curva, né? Que é bom lutador, é bom professor de adulto, bom professor de criança, faz tudo. Mas aí são poucos professores, né? Vou ler uma pergunta aqui, Rafael. Estou tentando quebrar esse tabu social, onde muitos pais insistem em dizer que jiu-jitsu não é esporte para menino. Treino minha filha. Qual seria um conselho ou dica em relação a isso? Isso é um preconceito que existe mesmo. E eu falar para você, Rodrigo, eu sou professor de jiu-jitsu e de judô. Na minha academia, tinha jiu-jitsu e judô para criança, a partir dos 3 anos de idade. Eu não conseguia montar turma de jiu-jitsu, porque o pai chegava lá, que opção de arte marcial tem para meu filho? Tem jiu-jitsu e judô, então vai pôr no judô. Porque jiu-jitsu, eles sempre associam a MMA, a briga, a coisas nesse sentido. Às e vezes judô, eles associam... a própria família Gracie, né? Com Sim. todas as polêmicas que um dos integrantes da família, né, passou e tudo mais, até vir a perder a vida. Então, muitas pessoas associam jiu-jitsu já à família Gracie, e aí é que vai incitar a violência, enfim. A partir daí já vai se criando vários julgamentos, né, precocemente, do que realmente é o jiu-jitsu. Sim, isso é verdade. E a construção do jiu-jitsu, num primeiro momento, foi uma construção de desafios, de lutas, de MMA. O que, naquela época, fez bem para o jiu-jitsu, difundiu o jiu-jitsu, fez o jiu-jitsu crescer. Porém, a gente está em outro momento agora. A gente está no momento que aquela concepção antiga que eles faziam do jiu-jitsu, desafios, MMA e tal, ela já não é tão bem vista, ela não se encaixa muito bem. A gente está numa concepção, a Gracie Barra faz muito bem esse marketing sobre isso, que é o que? Jiu-jitsu para todos. Jiu-jitsu para criança, jiu-jitsu para idoso, jiu-jitsu para mulher, jiu-jitsu para deficiente. A gente está nessa concepção, nesse momento do jiu-jitsu, de difundir o jiu-jitsu para todos os públicos. Antigamente, quem treinava jiu-jitsu era o que? Era pit boy, eram os caras fortes, eram os caras treinados, eram aqueles caras preparados para a luta de vida ou morte. Hoje em dia não, hoje a gente tem idoso treinando jiu-jitsu, criança, mulher, enfim, a gente tem todo tipo de público e isso tem feito o jiu-jitsu crescer cada vez mais. Que conselho eu daria para você quebrar isso aí? Bom, tem várias mulheres, crianças, enfim, que treinam jiu-jitsu e que têm sucesso. Às vezes seria legal você mostrar para ele a história de outras meninas. Por exemplo, meninas que treinam jiu-jitsu, crianças treinando jiu-jitsu, aula de menino com menina. Enfim, mostrar que não tem nada a ver com isso. Tem vários esportes que o pessoal fala assim, isso aqui é esporte de menino, isso aqui é esporte de menina. Isso não tem nada a ver, esporte é esporte. Esporte não tem gênero. Posso fazer qualquer esporte. Esporte é esporte. Às vezes, tentar trazer essa concepção para ele. Pô, bota ela para fazer uma aula. Deixa ela fazer uma aula, vai que ela gosta. Nossa, mostra um vídeo às vezes para ele da Kira Gracie, tal, treinando com as filhas dela. Super legal. A Kira, que é mulher, é campeã mundial, treinando com as filhas pequenas. Super legal. Fala aqui, a mãe campeã mundial treinando as filhas. Olha, você acha que isso aqui não serve para mulher? Seria uma opção, né? Agora, acho que essa pergunta vai ser para você, hein, Rafael? Pensando no lado psicológico. Onde hoje as pessoas são muito mais tendenciosas a terem transtornos como depressão, ansiedade, etc. As artes marciais podem vir a ajudar a combater como prevenção?
Para você, Rafael. Eu já vou pegar essa pergunta aqui e já fazer um embolado aqui de duas anotações que eu fiz enquanto você estava falando sobre até a história da arte marcial, né? Beleza. Bom, como o próprio Arlindo já trouxe no início aí, né? A arte marcial, ela entende o ser humano não só como um ser humano biopsicossocial, acredito também. Eu acho que ela vai além, né? Que é a proposta também da logoterapia, de entender o ser humano não só como um ser que responde a estímulos, não só como um ser que no caso, direcionado ou guiado, né? Pelos seus instintos, mas também como um ser que tem uma camada genuinamente humana, que seria essa camada espiritual que você trouxe. Na logoterapia, essa camada seria a dimensão noética. É o que você não perde nunca, o que é genuinamente nosso, de nós mesmos. É onde nós vamos armazenar tudo que é de humano, toda a nossa capacidade de transcender ao outro e toda a nossa capacidade de entender, armazenar valores, guiar os nossos sentidos, os nossos objetivos, e a partir dali entender essa camada genuinamente humana. Na logoterapia, a dimensão noética é muito vista, às vezes, até como o próprio inconsciente, né, da logoterapia, porque não são todos os seres humanos que conseguem transcender de si mesmo o tempo todo. Então, nós temos fontes de sentido, né? Assim como qualquer outra atividade na nossa vida pode se tornar uma fonte de sentido para vencer uma dificuldade, seja ela um processo depressivo, um transtorno de ansiedade, alguma coisa que tenha a ver com isso, de adoecimento psíquico e emocional, a arte marcial vai ser também essa ferramenta. Ela, a partir dela, né, você pode encontrar um sentido na sua vida. A arte marcial pode te tirar velhos hábitos e te induzir a conquistar novos hábitos e até mesmo novos horizontes. A partir disso, você consegue lidar com as dificuldades de uma maneira mais abrangente, né? Você vai ter, então, uma capacidade de lidar com os obstáculos no seu caminho, diferente de quando você não estava, talvez, na arte marcial. Então, não só a arte marcial, mas aqui nós estamos tratando dela. E sim, é claro que ela pode ser, sim, uma arma muito forte, né, para o combate a isso que você perguntou, de ser um transtorno ou de ser uma depressão, algo relacionado a isso. Claro que é preciso ressaltar que quando é diagnosticado qualquer tipo de transtorno, seja ele depressivo, seja ele de ansiedade ou de qualquer outra categoria aí, é claro que você precisa do acompanhamento do psiquiatra e também, às vezes, do terapeuta, psicoterapeuta, que é um psicólogo. Mas a arte marcial, ela vai ser como um auxílio, algo além do tratamento que você está fazendo, que vai ajudar muito, principalmente nessa questão da depressão. Ou nos dias de hoje, muitas pessoas... Uma das pesquisas mais pesquisadas no Google, uma das palavras, né, uma das frases mais pesquisadas no Google no ano que se passou agora, foi sentido. Qual é o sentido da vida? Qual que é o sentido da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu posso fazer da minha vida? Então, já está diretamente ligado a isso, a arte marcial. Principalmente por observar essa capacidade humana de transcender. Eu mesmo, o Arlindo sabe, eu sou um fã da cultura samurai. Se você pegar todos os ensinamentos ali dos samurais, você vai ver que mais do que a arte marcial da espada ali que eles praticavam, do arco, do próprio taijutsu, de todas as armas que eles usavam ali, você vai ver que além daquilo existia meditação. Existia esse contato com o eu mesmo,
contato com algo em mim que, às vezes, estando nessa correria do dia e tudo mais, eu deixo passar. Então, sim, com certeza, a arte marcial, ela seria também aí um remédio muito forte, não só ela, mas qualquer outra coisa que faça você enxergar toda a situação que você está passando de uma outra ótica, e não daquela ótica de sofrimento. Vou dar um oi aqui, ó. Cleidson de Açailândia. Olha que nome top. Eu gosto de açaí. Tem açaí na sua cidade aí, Cleidson? Fala pra gente. Bucararas, professor Marcelo. Michel Delgado, meu amigo, faixa preta de jiu-jitsu. Já é faixa preta, né, Michel? Treina faz 50 anos, não sei se não é faixa preta. Angélica. Bom, continuando, pessoal, aí dando uma complementada, a Elô, ó, veio assistir. Ó, tá de camarote aí, ó. E dando uma complementada, esses transtornos psicológicos, pessoal, muita gente tende a dividir. Por exemplo, mente e corpo. Ah, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô tipo assim, eu tô triste, eu tô com o meu pensamento triste, com a minha cabeça triste. Não. O seu corpo fica triste. Todo o seu corpo fica alterado quando você está triste. Todo o seu corpo fica alterado quando você está feliz. Todo o seu corpo fica alterado quando você está agitado. A pessoa, por exemplo, que tem ansiedade, que nem eu, a ansiedade está na onde? Está na nossa cabeça. Mas você fica fazendo o quê? Mexendo o pé, mexendo a mão, mexendo não sei o quê. Por quê? O seu corpo está ansioso. Não se divide, pessoal, mente e corpo. É uma coisa só. Tem gente, por exemplo, que às vezes passa estresse no trabalho, passa um dia ruim, e ele fica extremamente cansado, apesar de não ter feito nenhum esforço físico. Mas por que o corpo está cansado se não fez esforço físico? Porque corpo e mente trabalham juntos. Você passou estresse, não foi estresse na sua cabeça, foi estresse no seu corpo. E pensando nisso, quando você está depressivo, o seu corpo está depressivo. Não é só a sua cabeça. Todo o seu corpo fica alterado. Quando você está com qualquer tipo de transtorno psicológico, o seu corpo fica alterado. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente trabalha o corpo, a gente está trabalhando a mente? Sim. Como eu disse, da mesma forma que quando nossa mente não está boa, o nosso corpo sente, quando a gente trabalha o nosso corpo, a gente está trabalhando a nossa mente. Por exemplo, eu estou treinando jiu-jitsu, estou lá, estou lutando, eu estou pensando. Estou pensando, ó, vou pegar aqui, vou fazer esse golpe, ele está fazendo isso. Eu estou raciocinando, eu estou criando estratégia, eu estou resolvendo o problema. Eu estou trabalhando a minha mente e trabalhando o meu corpo ao mesmo tempo. Então, quando você pratica qualquer atividade física, ela faz o seu corpo melhorar, você vai ficar mais saudável, consequentemente, a sua mente vai ficar mais saudável também. Quando você treina arte marcial, você limpa a cabeça. É até uma coisa engraçada, Rafael, que assim, quando você entra no tatame, a sua vida fica fora do tatame. É você e o treino, é você e o tatame, é você e a arte marcial. Você parece que deixa tudo para fora. Você esquece o problema, tô com um problema em casa, tô com um problema no trabalho. Quando você entra no tatame, os problemas ficam lá fora. Você começa a treinar, você não pensa nisso, está pensando em outra coisa. E você descarrega sua energia, seu estresse, você pensa, distrai a mente. Quando você sai do treino, você é outra pessoa. Uhum. Então, a arte marcial ela ajuda muito quem tem qualquer tipo de transtorno psicológico, seja tristeza, seja um dia estressante. Às vezes é um transtorno agudo, naquele momento, nossa, hoje eu estou muito estressado. Vai treinar que vai melhorar. Isso aí. Na logoterapia, a gente fala, às vezes, da necessidade humana, né? Tem muitas coisas. A gente vive um tempo, Arlindo, que você, com certeza, e todo mundo que está assistindo, vai se identificar com isso. A gente vive um tempo de automedicamento, de automedicação, de autodiagnóstico, né?
As pessoas já chegam para você se diagnosticando. Ah, eu estou depressivo. Ah, eu estou com ansiedade, eu sou ansiosa, enfim. Uhum. Mas aí você pergunta, você já fez alguma consulta? Tem algum diagnóstico já prescrito e tudo mais? Não. Então, quem que falou que você tem? Então, a gente vive nesse tempo, né? Que às vezes não existe de fato um transtorno, né? Sim. Às vezes existe uma necessidade humana mesmo. Então, se eu só fico em casa, se eu não tenho nenhuma dificuldade na minha vida, mas eu escolho para mim ficar em casa o tempo todo, é claro que em algum momento eu vou me sentir solitário, essa solidão pode me trazer alguma tristeza, alguma angústia momentaneamente, e talvez isso venha a se agravar com o tempo, mas a partir do momento que você passa a sair, a mudar uma atitude sua e frequentar talvez uma academia, você talvez muda a sua vida toda. E não existia nenhum transtorno ali, existia apenas a necessidade humana de ter essa disposição para fazer algo. Para fazer algo que não é para mim, que não é para o Arlindo, que não é para ninguém, é para você mesmo. Então, hoje a gente vive num tempo que é até meio a neurose, né, a iatrogênica, que é introjetada por um profissional de saúde, eu digo que, às vezes, ela é até institucional. Porque se você vai, por exemplo, se você quer ir um psicólogo, às vezes o plano de saúde te coloca um CID. Você precisa passar por um clínico geral, e esse clínico geral já vai encaminhar o Arlindo lá para o meu consultório com um CID. Se o Arlindo for um cara que é curioso, quando ele recebe o encaminhamento com o CID, ele vai no Google e digita CID e tal. E aí ele vai ver que ele é depressivo, que ele foi diagnosticado com depressão, mas não foi, é só um encaminhamento. Então, às vezes, isso acontece de forma institucional, mesmo se a pessoa não tem nada, ela passa a ter, porque foi introjetado nela só em um encaminhamento, sabe? Então, esse tempo, né, que a gente passa, que a gente vive e tudo mais, tem mostrado que esses diagnósticos têm acontecido cada vez mais. E às vezes é só uma necessidade humana mesmo. É só uma maneira de te falar assim, você precisa fazer algo, então movimente-se, porque isso Sim. pode mudar. Sim. E essa fala é interessante, que muitas vezes é isso mesmo que você falou. É uma necessidade, é uma carência que a pessoa está passando, uma ausência de certos estímulos. E isso também acontece muito na infância. Às vezes a criança, ela age de certas formas. Por exemplo, eu dei aula bastante tempo no orfanato. Na verdade, no orfanato é abrigo, né, que fala. E as crianças eram extremamente arteiras, né, bagunceiras. Mas na verdade é porque é a necessidade de atenção. Necessidade de ter alguém ali olhando para eles, alguém ali falando com eles, eles se destacando de certa forma. Como que eles buscavam se destacar? Fazendo bagunça, não respeitando regra. E nada mais é do que a criança tentando suprir essa carência que ela tem de atenção familiar dentro do treino, dentro da academia, né? E agora falando um pouco de crianças e de valores, né? Já que a gente está entrando nesse assunto, muitos valores, gente, são, às vezes, passam batido na vida da criança. Quer ver um exemplo? Ó? Você já viu alguém aprender a andar de bicicleta na teoria? Você já viu, Rafael? Não. Alguém que Lá cair, né? chegou, Tem que pegar a bicicleta e cair. tem que cair, tem que vivenciar, tem que tentar. Tem coisa que é impossível a gente aprender na teoria, somente na teoria. Eu posso chegar para criança ou até para adulto, às vezes tem alguns adultos que não sabem andar de bicicleta. Chega para ele, ó, você tem que fazer assim, você segura firme o guidão, você senta, coloca o pé, começa a pedalar, não para de pedalar, senão você cai. Eu posso ensinar toda a teoria para ele. Se ele não vivenciar, se ele não tentar, ele não aprende. Na questão de valores, pessoal, é igual. Por exemplo, eu posso chegar para uma criança, numa lousa,
escrever lá, ó, por exemplo, companheirismo. Ó, companheirismo é isso. Posso conceitar o que é companheirismo. Beleza. A criança aprendeu o que é companheirismo? Ela internalizou esse valor na vida dela? Não. Ela não vivenciou, ela não teve a oportunidade de vivenciar, de tentar, de sentir como que funciona esse valor. Então ela não vai internalizar. Então, as artes marciais são muito importantes, porque na arte marcial a gente tem um ambiente perfeito para fazer a criança vivenciar vários valores que, por exemplo, na escola ela não conseguiria, dificilmente ela conseguiria. Valores como coragem, valores como liderança, hierarquia, amizade, gentileza. E até uma pergunta, qual que é o valor mais importante, Rafael? Ah, essa pergunta aí, ela é um pouco difícil, né? Porque os valores, assim, eu acho que todos, na cadeia de valores, eu acho que todos são muito importantes, né? Uhum, Mas alguns talvez se destacam mais, né? sim, Dentro da vivência que a gente tem com outras pessoas. Então, talvez o valor que eu mais tenha para mim não seja o valor que seja mais importante para o outro, mas talvez eu, sendo amigo do outro ou convivendo com o outro, eu consiga expressar o meu valor, que é mais importante para mim naquele momento, e ele expresse o dele. E talvez essa expressão conjunta de valores faça com que eu aprenda muito do outro valor, que para mim não é tão importante, mas sim, talvez vivenciando aquilo se torna muito importante para mim também na minha cadeia de valores. E a criança, ela aprende muito por imitação, né, Arlindo? sim, Ela vê muitas vezes o pai, ela vê muitas vezes a mãe e ela adquire aquilo para ela. Então, assim, nesse contato que você tem com essas crianças, possivelmente, quase 90% de certeza, né, disso, sem tirar quase nada, para não falar 100%, muitas ali têm o professor Arlindo como um grande exemplo a se seguir, copia muitas coisas, né, imita muitas coisas que o professor Arlindo faz na aula, que o professor Arlindo fala, e levam isso para casa. Por isso da importância desse projeto, dessa maneira que você lida com as crianças, né? No uhum, desenvolvimento delas. Até porque isso vai mexer com uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando se fala de criança, e não só de criança, também de adolescente, adulto. O quanto que aquele ambiente, né? O quanto que as aulas do professor Arlindo, tanto que tudo que ela vivencia ali, não vai mexer com o imaginário dela, né? Não vai fazer com que ela imagine coisas relacionadas àqueles valores que ela aprendeu, relacionada àquilo que ela está vivenciando. O quanto que o nosso imaginário é importante, o quanto que isso mexe com a gente. Se você pegar, por exemplo, pessoas que só vivem no meio de jogador de futebol, você vai ver que o imaginário dela é totalmente voltado para aquilo. É totalmente voltado naquele ambiente. E aquilo vai mover os valores dela. Então, o quanto que é importante adquirir esses valores, né? Compartilhar valores, imitar alguns valores dos coleguinhas que vão estar ali do sim, lado, porque isso vai tudo mexer com o imaginário delas. E aí, a partir sim, disso, né, a gente pode fazer com que essas crianças tenham um futuro brilhante, talvez dentro da arte marcial e até na sua escolha pessoal mesmo de vida, se ela quiser, dentro da profissão que ela escolher seguir. sim. E até uma coisa interessante que você tocou, Rafael, a questão do exemplo. Muitas crianças têm o professor como um grande exemplo na vida delas. Eu mesmo, como professor, tem muitas crianças que às vezes vêm se abrir comigo, falar comigo coisas que eles não falam com os pais, por exemplo. Não falam com amigos próximos. Às vezes a criança tem um exemplo tão grande do professor, ela se espelha tanto no professor que o professor é a pessoa que ela confia para se abrir e para pedir conselhos.
Eu mesmo eu como aluno, hoje eu sou professor, mas eu tenho meus professores. E eles são pessoas que eu me espelhei muito. Me espelho até hoje, peço conselho. Meu professor de judô me fala alguma coisa, às vezes é algo que eu não concordo, não quero. Tipo, tô pensando em fazer outra coisa. Mas ele fala assim, ó, Juninho, faz desse jeito. Aí eu fico pensando, putz, ele falou para fazer desse jeito. Se é alguém normal, alguém que a gente não tem esse exemplo, né? Não, tá bom, é a opinião da pessoa, mas por ser uma pessoa tão importante que a gente se espelha tanto, a opinião deles influenciam bastante. E o exemplo deles, principalmente. Porque a criança, ela aprende através do exemplo. Tanto do exemplo bom, quanto do exemplo ruim. O exemplo é uma faca de dois gumes. Você pode ensinar a criança de forma excelente através do exemplo, formar uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa... Como você pode formar um patife, uma pessoa ruim. Quer ver um exemplo na arte marcial? O professor leva a criança para competir e põe na cabeça da criança e fala meio que buscando a vitória a qualquer custo. Às vezes nem que ele tenha que roubar. Ah, não, ó, faz assim que o juiz não vê. O juiz não vê, ele e vai, não sei o que, faz assim, torce, bota pressão, grita, xinga. Que exemplo esse professor está passando para a criança? Aí ele joga todo o trabalho, né, dele fora. Por mais que ele tenha dado muitos exemplos, né? Porque é uma inversão de valores. Sim. E é aquela coisa, uma coisa assim, ó, é muito diferente eu falar de valores, eu chegar para a criança e falar assim, ó, faz isso, que tem que ser assim, do que eu mostrar o que eu sou de fato, o que eu faço de fato naquela situação. O seu exemplo pesa muito mais que o seu discurso. Porque discurso qualquer um faz. Qualquer um faz. Sim, o exemplo pesa muito mais. Porque senão, Arlindo, fica naquele exemplo que você deu da teoria. Né? A experiência é uma fonte de sentido. Experienciar o outro, experienciar um ato, experienciar uma vivência, experienciar qualquer coisa que seja, você vai gerar uma reação. Essa experiência é uma fonte de sentido. Por isso que é tão importante esse trabalho. Porque dentro dele você faz... na verdade, você proporciona experiências e vivências que talvez essas crianças não tenham no seu dia a dia. Não por ter um pai ou uma mãe ruim, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando para trazer o que comer para casa, para trazer os proventos da casa, enfim. E não tem um tempo para estar com essa criança. Então, talvez esse movimento do professor Arlindo, introduzindo ali valores com aquele método que você tem, que você não falou, de pôr ali as fitas nas faixas, a cada passo que a criança dá, a cada nível que ela vai alcançando. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque a criança leva isso para casa. Então, às vezes, qualquer movimento que o pai ou a mãe faz e a criança tem um movimento contrário, às vezes ocasiona a mudança até nos pais. Mas o que está acontecendo aqui? De onde que veio isso? Onde que eu estou nessa relação minha com meu filho? O que eu perdi? Entendeu? O imaginário da criança já foi modificado. E ela já está dentro de um outro momento. E ela vai levar isso de maneira inocente, porque a criança é inocente. E isso que vai impactar. Sim. E até uma coisa, até falando de valores, né? Dos valores, você até tinha comentado qual valor é mais importante, a gente tinha brincado. Na verdade, todos os valores são importantes, né? E alguns, dentro das aulas de arte marcial, acabam se destacando. Por exemplo, a hierarquia, a disciplina. Mas uma analogia que eu faço sobre esses valores é a seguinte. A disciplina é importante? A hierarquia é importante? Sim. Se imaginar numa aula de arte marcial, que seria a disciplina e hierarquia? Seria o motor do carro.
pensando que fosse um carro. Seria o motor do carro. Mas um carro só com motor anda? Não anda. Não. Aí você pensar uma peça que é pouco importante do carro. A roda, um pneu, uma roda, que é uma peça que comparado com o motor é menos importante para pensar na estrutura do carro. Porém, sem aquela pecinha o carro não anda. Pode ter motor, pode ter transmissão, sem roda não anda. Então é isso que eu penso na questão dos valores. Disciplina e hierarquia são importantes, assim como a gentileza, assim como a empatia. Inclusive as crianças, elas se relacionam através da empatia, através da parte afetiva. A criança, ela vai gostar da sua aula se você tiver uma boa relação com ela. Independente, muitas vezes, o que você ensina para a criança, principalmente para as mais novas, é um pouco até irrelevante. Ela vai gostar da aula se ela gostar de você, se ela gostar de estar perto de você, se ela gostar de interagir com você. Porque a criança, principalmente na primeira infância, ela se relaciona com o mundo através da afetividade. É isso. Sim. Tá? E um exemplo de valores, de utilização de valores que eu achei sensacional, e não aconteceu na minha aula, foi na aula do professor José de Taekwondo, e eu estava assistindo. Ele falou, pode beber água. Aí todos os alunos saíram correndo para beber água. Aí ficaram dois brigando ali, como o primeiro da fila, para pegar água, né? Aí o José chegou, parou. O que está acontecendo? Não, cheguei primeiro. Aí ele falou assim, tá bom, quem que é o mais graduado? Aí já teve um aluno, que um era faixa branca, um era faixa amarela. Aí o faixa amarela já, sou eu, tipo, tudo feliz. Aí o professor falou assim para ele, então você vai mostrar que você, por ser mais graduado, você vai mostrar para ele que você é gentil e vai deixar ele beber na sua frente. Então você vê que a hierarquia ali, normalmente o pessoal utiliza a hierarquia, que é o mais graduado bebe primeiro e assim por diante. Mas essa não é a única forma de organizar a aula. Por que um dia o aluno que é menos graduado não pode beber primeiro? Será que a gentileza também não é importante? A empatia? Pô, eu treinei, mas nossa, eu tô tranquilo, eu nem tô com muita sede. Meu amigo tá azul, tá quase morrendo de sede, mas eu sou mais graduado, eu bebo primeiro. Será que eu não posso ter empatia com ele? Eu, como professor, como é que eu posso incentivar esse tipo de atitude, incentivar, criar esse tipo de ambiente para que isso ocorra? Porque, como a gente disse no começo, os valores só são aprendidos se eles forem vivenciados. E vivenciado de duas formas. É dele tendo esse valor, então, uma situação que ele tenha que ter esse valor, e também situações que outras pessoas têm esse valor com ele. Então, por exemplo, liderança. Ele vai aprender liderança quando ele tiver vivências. Como líder, então, ele estar numa situação na qual ele é o líder, e ele estar em situações na qual ele seja liderado. Ele precisa passar por esse tipo de vivência para aprender o que é liderança. Sim. Da mesma forma do que é gentileza. Esse aluno que foi mais graduado, que teve que ceder o espaço para o outro que bebeu primeiro aprendeu também o que é gentileza. Uhum. Não só ele, todos ali, né? Exato, todos que viram, porque o exemplo ensina. A vivência não é só ele fazer, é ele vivenciar, ele também receber aquele valor. O aluno, por exemplo, um valor, a amizade. A amizade, falar de amizade, dele ter empatia com o amigo. Esses são valores que ele só vai aprender se ele vivenciar, se ele tiver a oportunidade de vivência. Entrou aqui ó, o pessoal ó, da uma parte que eu gosto bastante, que é do professor Leonardo, que é o Pedagogia do Esporte. Entrou aqui online, seja bem-vindo, professor Leonardo. Eu não sei quanto tempo aí de live a gente ainda tem, talvez você tenha que reabrir, Arlindo, para continuar, não sei como é que tá a sua hora aí e tudo mais. Eu acho que
Aqui não apareceu nenhum timer falando que está acabando. Tem que apertar Normalmente aparece, né? no ao vivo ali, você aperta aí aparece o tempo que tem. Nossa, já deu 1 hora e não acabou. Não acabou, então não sei. Mas enfim, eu achei interessante isso que você falou, porque quando se fala em hierarquia, as pessoas já pensam numa posição de poder, né, Arlindo? As pessoas já ligam a hierarquia como eu sou mais alto, eu estou mais à frente, então você tem que me obedecer. E aí, quando um professor tem uma atitude dessa, em mostrar, né, que não necessariamente isso ocorre sempre nesse sentido de hierarquia. Quando ele tem essa capacidade de pensar e dar esse exemplo para que, a partir daquela experiência ali, se gere um valor e uma visão diferente do que é eu ser mais graduado, isso é muito interessante. Eu tenho a capoeira no meu coração, porque eu quase fui professor de capoeira, faltou muito pouco ali, eu desisti na minha adolescência, mas tem um professor de capoeira, um mestre, na verdade, que quando você me falou essa coisa aí que você vivenciou de valores, eu lembrei dele, porque tem uma música dele, é o Mestre Mão Branca, de BH, ele fala assim que ser mestre é ter paciência para ensinar o que aprendeu e humildade para aprender o que não sabe. Então, nesse momento, né, essa criança que estava mais graduada teve a paciência, apesar do tumulto ali, né, por ser criança, de ceder aquele espaço ali para o outro, para ambos aprenderem junto o que eles não sabem. Mesmo ele, naquele momento, sendo uma pessoa que está mais... Então, esse papel de eu estou com você aqui, eu estou acima, mas a gente está aprendendo junto. Me fez lembrar dessa passagem do Mestre Mão Branca. Porque é isso mesmo, né? Eu acho que dentro ali da academia, vocês acabam formando uma união, né? Uma unidade, né? De todos juntos. Então, vocês estão juntos independente do que está acontecendo e independente das pessoas que estão ali. É como você mesmo trouxe, não tem essa ideia de que é para homem, é para mulher, enfim, não tem classificação do que é uma unidade. Então, essa unidade que vai gerar tudo isso. Então, eu achei muito interessante você trazer esse exemplo, né? Como que não mexeu com essas crianças essa vivência, né? Sim. Mexeu até comigo, que sou professor. Pois é. Porque eu olhei e eu nunca tinha utilizado o parâmetro da gentileza. Eu já tinha utilizado da empatia, da amizade. Pô, é seu amigo, deixa ele beber primeiro. Da empatia, pô, ele tá mais cansado que você, sabe? Uhum. Mas o da gentileza eu nunca tinha observado, nunca tinha utilizado. E quando eu vi o professor utilizando, eu falei, meu, é perfeito, se encaixa perfeitamente na situação. E é um valor que é extremamente importante. A gentileza, companheirismo, porque a arte marcial, na competição, ela é um esporte individual. É 1 contra 1 normalmente. Porém, no treinamento, a arte marcial ela é coletiva. Você treina com outras pessoas, você está com outras pessoas. As crianças estão com outras crianças. Então, a gente acaba tendo várias situações que acontecem em grupo, né? Situações de conflitos dentro do grupo, de um querendo beber água primeiro que o outro, um querendo estar antes da fila do que o outro. Inclusive, essa situação hierárquica dentro da aula é uma situação chave para a gente conseguir reforçar os valores que a gente quer ensinar. Uhum. Que é o que você comentou dos graus da faixa, que não deu tempo da gente falar hoje. A gente vai marcar uma live para falar. Hã? Nunca dá tempo, né? Tanta coisa, né, cara? Essa live que a gente está fazendo, a gente tinha feito semana passada, só que deu um problema. A gente não estava conseguindo arrumar no Instagram, a gente fez no perfil do Rafael, aí não conseguimos salvar para pôr para a galera.
A gente falou, não, vamos fazer de novo, vamos fazer esse bate-papo, conversar com o pessoal. E esse bate-papo sobre a importância dos valores é uma introdução para a nossa próxima live. Porque aqui vocês já entenderam a importância dos valores ao ensinar crianças. A importância das artes marciais na transmissão desses valores. A importância do exemplo, a importância da empatia, a importância da afetividade com a criança. Sem isso, você não consegue transmitir nada. E na nossa próxima live, a gente vai falar como, de forma específica, eu consigo reforçar e transmitir esses valores dentro da aula. A gente vai falar de graduação educacional, de exemplo, ajudante, exemplos de repreensão. Enfim, vamos falar de estratégias que a gente consegue reforçar o aprendizado desses valores dentro da nossa aula com as crianças. Não é mesmo, Rafael? É isso aí. Como o Arlindo disse, a gente enfrentou vários problemas na primeira live. Hoje era para ser até a segunda, mas não salvou. Eu coloquei para salvar, não salvou. Até peço desculpa ao pessoal que assistiu do perfil do professor Arlindo, que prestigiou, teve presente, mas eu não sei o porquê não salvou. Algumas pessoas também do meu perfil perguntaram, queria ver, queria assistir, queria conhecer o projeto do Arlindo, enfim. Acho que agora vai dar certo. O Arlindo estava com a proposta até de postar no YouTube para quem não conseguir ver no Instagram, então vai ter acesso aí para todo mundo conseguir ver. E para mim é uma honra imensa estar participando disso. Agradeço o convite do Arlindo para poder auxiliar o máximo que eu conseguisse aí, para realmente mostrar o quanto que é importante essa questão dos valores no desenvolvimento, né? Até porque dentro da logoterapia, uma das maneiras em que se chega dentro de um vazio existencial é exatamente essa, a perda dos valores, né? A perda dos valores imputados ali pela família ou por qualquer outra pessoa que no desenvolvimento dessa criança, até a fase dela adulta ou adolescente, ela conseguiu agenciar para que aquilo ainda estivesse presente. Porque hoje a gente vive um mundo tecnológico, muitos pais já dão um tablet, um celular para a criança, e às vezes a criança fica só naquilo e não faz mais nada, e depois talvez não consegue lidar com suas frustrações, com a vida mesmo, porque a vida é dura mesmo, ela vai cobrar de qualquer maneira. O Victor Franco até fala que a gente não pode fugir nunca de dor, culpa e morte. Isso é a tríade trágica, né, da logoterapia. Não existe um ser humano no mundo que não vai passar por dor, culpa e morte. Isso é universal, todo mundo vai passar. Mas o que realmente faz a diferença é esse desenvolvimento de valores para que, quando essa dor, essa culpa chegar, ou até mesmo a morte, porque há sentido na morte, a gente consiga dar uma resposta diferente para a vida. Porque não é o que a gente pensa da vida, é o que a vida vai pensar das nossas respostas. Não é eu falar o que mais eu posso esperar da vida. É o que a vida espera de mim. Porque a vida não vai te dar nada. Ela vai simplesmente esperar as suas respostas para ela. E tudo isso que você faz, né, Arlindo? Eu acho que eu tenho estudado bastante isso, lido bastante coisa e até acompanhado muito. Vou fazer uma propaganda aqui rapidinho, para quem gosta também. Eu sigo um cara sensacional, chama Ícaro de Carvalho. Ele fala muito dessa questão do imaginário. Então fica aí a dica para vocês seguirem, quem quiser, no Instagram, Ícaro de Carvalho. Ele dá várias dicas lá, até de marketing e tudo mais, para quem está começando e etc. É até boa para você também, Arlindo. Mas ele fala muito dessa questão do imaginário. Então siga o cara lá, o cara é um cara bom. Só posta coisa bacana, tá fazendo um trabalho com mulheres sensacional aí, também ligado a isso, a essa vontade realmente de viver e encontrar um sentido aí para a vida. Então, quem puder, segue o cara lá, siga o professor Arlindo, tá com um curso aí super bacana, em que ele fala também
de coisas relacionadas até talvez a isso, a como coisas dentro do processo de ser professor, enfim. Sigo o perfil dele lá, é Pedagogia BDD. E é isso, Arlindo. Na próxima live, a gente vai tentar, né, fazer isso aí que você disse, mostrar a gente vai conseguir. Seja aplicado isso aí de uma maneira mais específica. E eu espero contribuir bastante aí com vocês. Sim. Agradeço a presença aqui, ó. Cleidson Mota mandou excelente live. Rodrigo Cardoso, só tem a agradecer tanto conhecimento. A gente que agradece, Elô aqui batendo palmas. Bom, a gente que agradece a participação de vocês, gente, na live. Foi bem legal, vou disponibilizar no YouTube. E a gente, semana que vem não, essa semana mesmo, acho que quarta ou quinta-feira, a gente vai fazer a segunda parte dessa live, que é uma live muito longa, falar de valores e falar de como aplicar na aula. Se a gente falar de forma rápida, fica muito raso. Sim. Eu posso falar aqui rapidão, mas a gente não vai conseguir transmitir. Eu prefiro mais esse bate-papo, que a gente vai respondendo as perguntas e vai caminhando e a gente vai seguindo em frente, tá? Rodrigo, manda mensagem no meu inbox que eu te falo do curso, tá? Inclusive a primeira aula está sendo hoje da nossa turma. Fechamos uma turma, está sendo a primeira aula hoje. Vilas Boas, Nicolas, agradeço a presença. JB Beirigo, também agradeço as perguntas aí, a participação. Esses aí são meus amigos aí. J. Beirigo, acho que é o João Lucas, um grande abraço aí. Nicolas é um parceirão meu, um cara sensacional, ímpar demais. Eu acho que tem muito a acrescentar aí também pro mundo. Fechou. Bom, Rafael, vou encerrar então. Beleza, Arlindo. Muito obrigado aí, viu? E espero aí, você me fala o dia e a gente dá continuidade a isso. Acho que agora vai dar tudo certo. Acho que conseguimos aí chegar aos acertos, finalmente. Sim, mas vai ser essa semana, quarta ou quinta. A gente já vai conversar. Quarta ou quinta vai ser a nossa live parte 2. Vamos falar de valores na aula. A gente vai falar da graduação educacional, que é a estratégia. Fechado, Arlindo. Um abraço para todo mundo aí. Se Deus quiser, quarta-feira ou quinta, a gente está junto aí de novo. É isso aí. Abraço, pessoal. Até mais, hein? Até mais.